Hello, acadêmicos e acadêmicas do curso de Hotelaria da Universidade Estadual de Goiás, campus Pirenópolis. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de inglês EAD. O tema da aula desta semana é Hospitality Industry, ou seja, a indústria da hotelaria ou da hospitalidade. Para trabalharmos este tema, realizaremos a leitura de um texto específico da área intitulado Introduction to the Hospitality Industry, bem como utilizaremos pistas de leituras que os auxiliarão na interpretação dos textos em língua inglesa. Lhes envio, portanto, 2 arquivos aqui no nosso grupo Pires Hospitality. O primeiro arquivo contém 20 estratégias de leitura que vocês utilizarão ao longo de todo o semestre. O segundo arquivo contém, além do texto, as atividades propostas para esta semana e para a próxima. São ao total 9 atividades. Nesta primeira semana vocês realizarão as 6 primeiras. Consequentemente, na próxima semana vocês realizarão as 3 outras atividades. Todas elas, porém, estão interrelacionadas. Comentamos então as atividades de 1 a 6 que deverão ser respondidas por vocês. Atividade 1. Para a realização da atividade 1, vocês lerão o texto Introduction to Hospitality Industry. Após a leitura, vocês selecionarão no primeiro parágrafo 25 palavras cognatas, ou seja, são palavras em inglês, porém de origem latina e que, portanto, são parecidos tanto em forma quanto em significado às palavras em português. Após a realização da leitura e da seleção dos 25 cognatos do texto, vocês postarão no grupo do Facebook Pires Hospitality essas 25 palavras cognatas retiradas do primeiro parágrafo do texto. Atividade 2. Na atividade 2, trago a vocês um quadro com palavras-chave importantes para a compreensão do texto proposto. Este quadro está dividido em 2 colunas. Na primeira delas, vocês encontrarão palavras importantes do texto em inglês. Vocês pesquisarão o significado ou a tradução dessas palavras ou no Google Tradutor ou num dicionário online. Na atividade 3, vocês vão fazer a releitura das 3 últimas linhas do primeiro parágrafo e vocês vão perceber que nessas 3 últimas linhas há uma tentativa em se descrever a indústria hospitaleira explorando 3 de seus aspectos estruturantes. Primeiro, os stakeholders envolvidos. Segundo, os benefícios mútuos. E terceiro, os impactos da indústria hoteleira na sociedade e na economia. Após a leitura dessas 3 últimas linhas do primeiro parágrafo, vocês vão responder a 3 questões. Primeiro, quais os stakeholders envolvidos na hotelaria? 2. O que pode ser considerado como benefício mútuo na área hospitaleira? E 3. Vocês vão listar os impactos socioeconômicos positivos e negativos que a indústria da hospitalidade pode causar em pequenas comunidades como Pirenópolis. Na atividade 4, vocês vão reler o texto observando as palavras cognatas e as palavras de orações da atividade 2. Em seguida, vocês vão listar no grupo Pires Hospitality 10 palavras cognatas retiradas do segundo parágrafo do texto Introduction to the Hospitality Industry. Na atividade 5, apresento também um quadro em que contém palavras-chave importantes para a compreensão do segundo parágrafo do texto. Diferentemente da atividade 2, no entanto, eu já trago para vocês tanto as palavras-chave em inglês quanto as traduções. A única coisa que vocês terão de fazer é relacionar coluna 1 com a coluna 2, ou seja, os termos em inglês com seus respectivos significados. Atividade 6. Na atividade 6, vocês vão definir o léxico Hospitality Industry com as suas próprias palavras, utilizando, além do conhecimento do texto, do seu próprio conhecimento de mundo, tanto acadêmico quanto profissional.